2025 está chegando ao fim. Nós estamos na primeira semana do último mês do ano. Você tem noção disso? Como esse ano passou rápido para muitas pessoas, para mim o ano voou demais. E eu trouxe esse vídeo para falar com você hoje 5 coisas que você consegue fazer pela sua casa e por você ainda esse ano, para você iniciar o ano de 2026 com chave de ouro, com uma casa mais organizada, mais elegante e aconchegante para você e toda a sua família. Para quem não me conhece, eu sou a Carla Coutinho, arquiteta. Esse é o primeiro vídeo aqui do nosso canal e é um canal onde eu quero trazer temas para vocês sobre como cuidar da casa de vocês, como ter uma casa mais aconchegante, mais acolhedora e também falar sobre a vida, sobre espiritualidade, sobre coisas que Deus tem colocado no meu coração para transmitir para a vida de vocês. Muitas pessoas pensam que para ter uma casa elegante, uma casa acolhedora, que elas precisam fazer toda a troca da mobília, troca de toda a decoração, de todos os itens mesmo que tem ali na casa dela. Mas para mim, isso não é verdade. Eu, como arquiteta, esse ano passei por diversas mudanças e aprendi a ter um olhar diferente sobre o que é ter um lar acolhedor, sobre o que é ter uma casa elegante. E eu percebi que para você ter uma casa elegante, para você ter uma casa que tenha cara de casa, você ter mesmo um lar onde você viva, onde tenha marcas da sua vivência, da sua família ali dentro. Então, para você ter uma casa com a sua personalidade, com o seu jeito, não é ter uma casa de revista, não é ter uma casa do Pinterest. Muitas vezes nós salvamos referências de imagens que são de lares acolhedores, que transmitem essa sensação para nós, através ali da foto, e tentamos replicar isso para nossa casa e ela ainda assim acaba não sendo tão acolhedora. Porque nós, muitas vezes, queremos ter uma casa perfeita, uma casa onde não tenha marcas de vivência. E para mim, nesse ano, nessa mudança toda que eu tive com o meu olhar com a arquitetura, como arquiteta, como profissional, foi perceber isso, que uma casa que realmente é acolhedora é que mostra essas marcas de vivência, mostra que tem pessoas vivendo ali naquele lar, naquela casa, e isso é uma casa acolhedora. Então, esse ano eu mudei muito a minha visão sobre muitas coisas na arquitetura, coisas que eu achava muito belas, hoje eu já não olho mais tanto com esse olhar. Eu vejo muitos modelos, muitos estilos mesmo de decoração que não pertencem mais ao que eu estou construindo como profissional. Então eu tenho um novo olhar mesmo para decoração, sobre o que é ter uma casa acolhedora, uma casa aconchegante, e tenho mudado isso um pouco dentro de mim também, dentro do meu lar, porque eu quero que a minha casa transmita o que eu sou, transmita o que a minha família é. Então eu tenho mudado um pouco também essa minha visão e cada vez mais colocando alguns toques aqui dentro do meu próprio lar. E nesse vídeo eu quero falar com vocês coisas práticas que vocês conseguem mesmo fazer, executar ainda nesse mês, para vocês conseguirem ter essa casa mais acolhedora, para vocês conseguirem olhar para dentro da casa de vocês, analisar o que vocês precisam mudar nesses passos aqui que eu vou falar, para vocês realmente conseguirem se sentir em casa. Porque é isso que traz aconchego, é isso que traz vivência para dentro de um lar, que realmente transforma uma casa em um lar, é você se sentir dentro dela. E o primeiro item que eu quero falar com vocês é sobre a organização. Não tem como nós termos uma casa acolhedora, nós nos sentirmos dentro de casa mesmo, dentro do nosso lar, se a nossa casa está toda fora de ordem. Nós realmente precisamos entender o que nós precisamos dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, para funcionar ali no dia a dia e manter isso organizado. Não adianta a gente ter vários itens, ter várias peças dentro da nossa casa, se aquilo não faz sentido para a gente e só faz uma desorganização dentro do nosso lar. Nós precisamos realmente parar, entender o que a gente necessita, entender o que a gente precisa em cada um dos cômodos, cada um dos ambientes dentro do nosso lar e fazer uma organização desses itens. Às vezes você está aí querendo iniciar o ano com uma decoração nova no seu quarto, mas o seu armário, o seu guarda-roupa está todo desorganizado, está todo bagunçado. E isso é uma coisa que a gente sempre vai prolongando. Muitas vezes nós não conseguimos parar todos os dias para organizar todos os cômodos ali, deixar tudo no lugar. Mas a gente precisa muitas vezes tirar um tempinho para organizar, por exemplo, o nosso armário, o nosso guarda-roupa.
E dentro da organização, entra também o segundo item que eu quero falar com vocês aqui, que é sobre desapegar. Muitas vezes nós estamos acumulando coisas com a esperança de que nós ainda vamos usar aquilo um dia e deixamos aquilo ali só tumultuando, só desorganizando a nossa casa. E para a gente conseguir organizar, a gente precisa também desapegar muitas vezes de alguns itens, de algumas coisas. E voltando ao exemplo do guarda-roupa, quantas vezes nós estamos ali guardando uma peça de roupa, pensando que ela vai voltar a servir um dia, ou que ela não serve para o que você tinha como uso normalmente, mas que ela vai servir para uma outra ocasião e que você nunca mais vai usar. Então, não tem como a organização ela andar separada do desapego. Muitas vezes a gente precisa fazer essa organização de final de ano dentro da nossa casa e realmente entender o que nós precisamos manter e o que a gente pode descartar, o que a gente pode desapegar. Às vezes você está mantendo dentro do seu armário, dentro do seu guarda-roupas, peças que você não usa há mais de 6 meses, 1 ano, 2 anos, e que ela serviria para outra pessoa. Então a gente tem essa oportunidade de, se aquela peça está em boas condições, mas ela não está servindo mais para a gente nesse momento, nós temos a oportunidade de passar para uma pessoa que vai servir, que vai ajudar muito. Então a organização e o desapego, eles precisam andar juntos nesse final de ano. E não quer dizer que você vai desapegar de tudo que você não quer, tá, gente? Não é isso que é o desapego, nem a organização. É realmente você parar, tirar uns minutinhos, algumas horas do seu dia para você fazer essa organização dentro do seu ambiente e realmente entender se você pode ficar com aquilo, se você consegue passar para outra pessoa ou se realmente aquilo precisa ir para o lixo, tá? Então faça essa curadoria, digamos assim, em tudo aí dentro da sua casa. Se você vai organizar a sua cozinha, se você vai organizar todos os seus armários da cozinha e você tem um pote aí que está sem tampa, um pote que já está quebrado, rachado, você pare e pense mesmo. Você precisa ainda desse pote? Ou você pode jogar fora e no próximo mês ou daqui 2 meses comprar um novo pote, se for o caso, se você estiver precisando. Ou você pode também parar e analisar se aquilo ali estava apenas acumulando dentro da sua casa. Às vezes é um pote que você não usa há muito tempo, há muitos meses. Você não tem mais a necessidade de ter aquele pote. Então, faça esse desapego. Analise tudo. Às vezes você está com a intenção de comprar um novo jogo de jantar aí para sua casa, mas você tem um jogo de jantar já que você não gosta mais tanto dele, que você já enjoou dele. Você pode passar ele para outra pessoa se ele está em boas condições. Então faça esse desapego mesmo. Não apenas pensando em doar. Tem coisas que você não consegue doar mesmo, que vai ter que ir para o lixo. Mas faça esse desapego junto com a organização. Isso é uma coisa que você consegue fazer ainda nesse mês, que você consegue mudar mesmo a sua casa através da organização. Faz aí, deixa aqui nos comentários depois se realmente te ajudou a fazer ou não uma mudança dentro da sua casa, que você vai ver. Uma simples organização, muitas vezes, pode sim transformar a sua casa, transformar o seu ambiente e transformar o seu lar. Outro item que você pode fazer ainda esse ano, nesse mês, para melhorar a sua casa, é uma manutenção. Às vezes, nós acabamos empurrando com a barriga, empurrando mesmo por conta da rotina, da correria do dia a dia, algumas manutenções. Muitas vezes pequenas, outras são grandes, mas manutenções dentro do nosso lar. Às vezes é uma torneira que está pingando aí, que já tem muito tempo, que você não parou ainda para conseguir trocar essa torneira ou para fazer um ajuste nela, porque pode ser só uma borrachinha que está desgasta e isso está fazendo ela pingar. Então tem muitas coisas mesmo que na nossa casa nós vamos empurrando no dia a dia por falta de tempo ou porque não quer mexer com aquilo ali naquele momento e acaba prolongando. Então, é uma coisa que você pode fazer para mudar aí a sua casa ainda nesse mês. São essas pequenas manutenções, esses reparos. E junto com as manutenções também entra a limpeza. Às vezes a sua casa está precisando de refazer a pintura ou até a limpeza dessa pintura. Muitas vezes nós pensamos que vamos pintar a nossa casa uma vez e depois de 10, 15 anos que nós vamos repintar. Só que não é dessa forma. A nossa casa, nós vivemos nela. Então, se é uma casa que realmente tem essa vivência,
ela vai acabar mostrando essas marcas da vivência nas paredes, em alguns outros detalhes. Então a gente precisa fazer essa manutenção, esse reparo mesmo, ou até a limpeza, se for o caso. Tire um tempo para você conseguir fazer, observar o que você precisa fazer de manutenção dentro do seu lar e fazer todos esses reparos, todas essas limpezas mesmo, tá? Chega final de ano, não sei vocês, mas eu gosto de fazer um mega faxinão. Então, se tem uma janela que eu não limpo há um tempo, eu tiro um tempinho para limpar ela, uma porta. Eu gosto de fazer uma limpeza mais profunda mesmo dentro da minha casa para conseguir tirar todas as sujeirinhas ali que muitas vezes eu vou empurrando com a barriga durante o dia, durante a rotina mesmo da vida. Então, eu gosto de separar uma semana do meu mês de dezembro ou até mesmo de janeiro para realmente fazer essa limpeza mais profunda para começar o ano com essa sensação de casa limpa, de casa nova mesmo, através da limpeza. Então, se você tem algum reparo aí na sua casa para ser feito, aproveita esse final de ano para você realmente conseguir dar esse toque aí na sua casa, para você conseguir fazer essas manutenções, essas limpezas que você precisa, para realmente já dar essa transformada dentro da sua casa. E o próximo item para você ainda transformar a sua casa esse ano é aproveitar o que você tem. Olhar os detalhes que você tem aí na sua casa e colocar eles à mostra, colocar eles em evidência, sabe? Às vezes nós pensamos que nós precisamos trocar toda a decoração da nossa casa, que nós não temos uma casa acolhedora, que nós não temos uma casa bonita, porque nós precisamos de um certo item de decoração, ou que nós precisamos trocar todos os móveis da nossa casa. Mas não é dessa forma. Nós precisamos parar e analisar o que nós temos mesmo, quais são as peças que nós temos e o que a gente consegue evidenciar dessas peças. Às vezes você tem um porta-retrato que está aí jogado num cantinho, mas que tem uma moldura super bonita, super legal para você deixar à mostra aí na sua casa, em alguma parte. E realmente ele está jogado aí, está perdida essa peça, e você pensando que precisa comprar um novo porta-retrato ou um novo quadro para sua casa, sendo que você já tem essa peça legal aí dentro do seu lar. Então, esse item, essa dica que eu posso dar a vocês é parar e pensar, analisar o que você tem em cada ambiente para você conseguir entender os detalhes de cada peça e ver o que você consegue evidenciar para trazer aí uma nova decoração, um novo modelo mesmo para sua casa. Às vezes, a sua casa não precisa de novos móveis, mas só reposicionar eles de uma nova forma dentro do seu espaço já vai trazer essa sensação de que você trocou todos os móveis da sua casa. Então, analise primeiro o que você tem, quais são os itens que você pode evidenciar. Pode ser um quadro que está aí jogado num canto da sua casa, ou que está mal posicionado, que não está em um ambiente que está combinando tanto com ele. Você pode reposicionar todos esses itens, esses móveis que você tem aí dentro dos ambientes e você vai ter uma casa nova, uma casa totalmente transformada ainda nesse ano, ainda em dezembro de 2025. Você vai iniciar o ano de 2026 com uma casa totalmente diferente, simplesmente por parar e analisar o que você tem mesmo, o que você pode evidenciar de cada um dos itens, o que você pode melhorar dentro da sua casa. Não fique esperando você ter a melhor condição ou você ter dinheiro sobrando aí para você investir em peças diferentes para sua casa. Mas evidencie as peças que você já tem. Não viva em uma casa sem a sua personalidade, sem aconchego para você, simplesmente porque você não tem dinheiro para comprar uma peça X que você acredita que você precisa. Mas aproveite a sua casa, transforme ela do jeitinho que você deseja através das coisas que você já tem hoje. E quando você puder, você conquistar, essas novas peças, esses itens que você tem de desejo mesmo, você vai lá e conquista. Mas eu tenho certeza que às vezes você vai perceber que não precisa daquele item para ter a sua casa aí do jeito que você sonhou, do jeito que você deseja e de um jeito que vai te acolher e que vai te transmitir mais a sensação de paz, que vai te transmitir essa leveza e você vai se sentir dentro de um lar, de um verdadeiro lar. Então pare, analise o que você já tem, analise os seus móveis, as suas decorações e evidencie
coisas que você gosta, traga mesmo detalhes, observe os detalhes do que você já tem para você conseguir transformar a sua decoração ainda esse ano. E para fechar aqui esse vídeo, o último item, a última dica que eu vou trazer para vocês é para vocês realmente viverem o lar de vocês. Não fiquem esperando o dia certo, o dia exato para ter um momento à mesa com a família de vocês, com quem vocês amam, para conseguir aproveitar aquele dia ali, aquele momento ou uma refeição. Faça isso assim que você puder. Em muitas famílias nós percebemos que durante o ano todo elas não têm uma vivência, não têm o costume de fazer refeições à mesa, por exemplo, mas no dia 24, dia 25 de dezembro, no finalzinho aí do ano, elas têm essa tradição de passar esse momento especial ali, ter esse jantar com a família ou um almoço. Mas não fique esperando só esse dia, não fique esperando essa data exata para fazer isso. Se você pode fazer todas as refeições à mesa com a sua família, com o seu marido, com a sua esposa ou com seus filhos, faça. Aproveite cada momento desse mês, desse ano ainda, que você tem para aproveitar, que você tem para viver, tá? Então, é mais uma dica de vivência mesmo do que você pode fazer por você e pela sua família nesse sentido. Viva a sua casa, viva a sua família nesse último mês e seja grato por tudo também que você teve nesse ano. Então, aproveite esse finalzinho de ano para você ter momentos de gratidão, momentos de reflexão e também você viver com a sua família dentro do seu lar, dentro da sua casa, tá? Não fique esperando você ter uma casa maravilhosa, a casa dos sonhos, para você conseguir desfrutar do seu sofá, conseguir passar um dia ou uma noite assistindo um filme com quem você ama aí na sua casa, porque você não tem o sofá dos seus sonhos. Não fique esperando chegar essas coisas dos seus sonhos, esses itens que você tanto deseja para você viver. Mas viva com o que você tem, porque isso é muito importante e isso vai fazer muita diferença dentro da sua casa. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, que com essas 5 dicas que eu trouxe aqui, você consiga enxergar o seu lar de uma outra forma e transformar aí o que você consegue ainda nesse mês para iniciar o próximo ano com um lar diferente e um lar mais acolhedor para você. Aqui no canal eu vou trazer mais vídeos como esse, com reflexões sobre a vida, coisas que Deus colocar também no meu coração para transmitir para vocês e dicas práticas sobre decoração, sobre como você consegue transformar a sua casa em um verdadeiro lar. Essa é a minha missão, digamos assim, realmente ajudar pessoas que querem ter um lar mais acolhedor, mais aconchegante. E se você quer acompanhar os próximos vídeos aqui do canal, já se inscreve e também deixa o seu like nesse vídeo, porque eu sei que isso ajuda muito para o crescimento do canal e para que esse vídeo chegue a outras pessoas também, tá? E se algo que eu disse, que eu trouxe aqui nesse vídeo, fez você enxergar a sua casa, enxergar o seu lar de uma outra maneira, deixa aqui nos comentários também que eu vou amar ler cada um deles. Espero continuar te ajudando com os próximos vídeos e até a próxima!